Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo foi feito baseado na obra de Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça. Aproveite cada palavra. Hoje, eu quero compartilhar com você algo que pode parecer simples à primeira vista, mas que tem o poder de transformar completamente a forma como você vive dentro da sua própria casa. E não estou falando apenas de limpeza, estou falando de energia, estou falando de tempo, estou falando daquela sensação de terminar o dia exausto, sem entender exatamente para onde foi toda a sua disposição. A maioria das pessoas acredita que manter a casa organizada exige sacrifício constante. Acreditam que viver em um ambiente limpo significa gastar horas todos os dias repetindo as mesmas tarefas. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O problema raramente está na falta de esforço. Na verdade, muitas vezes, o excesso de esforço é justamente o que mantém as pessoas presas ao mesmo ciclo. Você limpa, organiza, guarda tudo, coloca cada coisa em seu lugar. E poucos dias depois, parece que todo o trabalho desapareceu. A bagunça volta, a poeira reaparece. E a sensação é de estar correndo numa esteira que nunca leva a lugar algum. Se isso acontece com você, quero que saiba uma coisa. Talvez você não precise trabalhar mais. Talvez precise apenas fazer diferente. Os japoneses compreenderam isso há séculos. Enquanto grande parte do mundo tenta resolver problemas aumentando esforço, eles procuram eliminar desperdícios. Enquanto muitos acreditam que produtividade significa fazer mais, eles entendem que produtividade significa fazer melhor. E é exatamente aí que entra um dos conceitos mais poderosos da filosofia japonesa, o Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua, pequenos ajustes, pequenas mudanças, pequenas decisões repetidas todos os dias. Napoleon Hill dizia que grandes resultados não surgem de ações gigantescas realizadas uma única vez. Eles surgem de pequenas atitudes repetidas, com consistência. Pense nisso por um instante. O que aconteceria se você economizasse apenas alguns minutos por dia? O que aconteceria se cada tarefa doméstica exigisse metade do esforço atual? O que aconteceria se sua casa deixasse de consumir sua energia e começasse a devolver energia para você? Talvez você tivesse mais tempo para sua família, mais tempo para seus projetos, mais tempo para descansar, mais tempo para viver. E tudo começa com uma mudança de mentalidade. Porque a verdade é que uma casa organizada não é apenas um ambiente bonito. Ela influencia diretamente seus pensamentos, influencia suas emoções, influencia suas decisões. Quando existe excesso ao seu redor, sua mente também trabalha em excesso. Quando existe confusão visual, existe confusão mental. Quando tudo parece fora do lugar, é comum sentir que a própria vida também está. Por isso, eu quero fazer um convite simples para você agora. Escreva nos comentários: eu escolho uma vida mais leve. Parece apenas uma frase, mas não é. É uma decisão. É o momento em que você deixa de aceitar o desgaste como algo normal e começa a buscar inteligência nas suas escolhas. Guarde isso. Quem organiza o ambiente fortalece a mente. E quem fortalece a mente constrói uma vida melhor. Agora vamos ao primeiro hábito. E talvez ele seja um dos mais surpreendentes de todos, porque ele desafia uma ferramenta que praticamente todo mundo usa desde a infância. Hábito 1. A ilusão da vassoura. No Japão, existe um princípio chamado Seiketsu. Ele está relacionado à limpeza padronizada e à criação de ambientes verdadeiramente saudáveis. E é justamente esse conceito que nos faz questionar algo aparentemente inofensivo, a vassoura tradicional.
Observe uma cena muito comum. Você termina de varrer a casa. Tudo parece limpo, tudo parece resolvido, mas então um feixe de luz entra pela janela e de repente você vê centenas de partículas dançando no ar. Poeira, resíduos microscópicos, fragmentos invisíveis que acabaram de ser lançados para o ambiente. A sensação de limpeza estava ali, mas a sujeira continuou presente. Apenas mudou de lugar. Esse é o ponto que poucas pessoas percebem. Muitas vezes estamos apenas movimentando o problema, em vez de resolvê-lo. Isso não vale apenas para a limpeza, vale para a vida. Napoleon Hill ensinava que tudo aquilo que é feito pela metade acaba exigindo retrabalho, e todo retrabalho consome algo precioso: seu tempo, sua energia, sua atenção. Quando você repete uma tarefa desnecessariamente, está pagando 2 vezes pelo mesmo resultado. Por isso, os japoneses valorizam tanto ferramentas que eliminam o problema de forma definitiva. Em muitos lares modernos do Japão, o aspirador vertical substituiu completamente a vassoura tradicional. Não porque seja mais sofisticado, mas porque é mais eficiente. Ele remove a sujeira, não espalha partículas pelo ambiente, não levanta poeira para ser respirada pela família, não transforma a limpeza em um processo que precisa ser repetido novamente poucas horas depois. Além disso, existe outro benefício que raramente é mencionado: a ergonomia. Menos esforço físico, menos impacto na coluna, menos movimentos repetitivos, menos desgaste ao longo dos anos. Os japoneses acreditam que um bom método deve proteger tanto o ambiente quanto a pessoa que executa a tarefa, porque eficiência não significa apenas rapidez. Eficiência significa preservar energia. E quando você aprende a preservar energia, sua vida inteira muda. Agora me diga uma coisa: quantas vezes você já confundiu esforço com resultado? Comente. Eu escolho agir com inteligência. Porque quem aprende a agir com inteligência deixa de desperdiçar energia e começa a direcioná-la para aquilo que realmente importa. E acredite, o próximo hábito revela um desperdício que milhões de pessoas ainda repetem todos os dias sem perceber. Existe algo curioso sobre os hábitos. Muitas vezes, fazemos determinadas coisas durante anos, sem jamais questionar se ainda fazem sentido. Aprendemos observando nossos pais. Depois, repetimos observando outras pessoas. E quando percebemos, estamos executando tarefas exatamente da mesma forma há décadas, sem perguntar se existe um jeito melhor. É justamente aqui que entra o segundo hábito, porque ele revela um dos maiores desperdícios escondidos dentro da rotina doméstica. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe. Pense por um instante na cena clássica da limpeza: um balde cheio de água, produtos químicos misturados, panos sendo mergulhados repetidamente, mãos em contato constante com sujeira, costas curvadas, joelhos sendo exigidos além do necessário, punhos torcendo tecido dezenas de vezes. Agora responda com sinceridade: quantas vezes você já terminou uma faxina sentindo mais cansaço físico do que satisfação? A verdade é que grande parte desse desgaste não vem da limpeza, vem do método. Os japoneses possuem uma palavra muito conhecida dentro da filosofia de eficiência: muda. Muda significa desperdício. Tudo aquilo que consome recursos sem gerar valor proporcional. Desperdício de tempo, desperdício de movimento, desperdício de energia. E quando observamos o método tradicional de limpeza com balde e pano, percebemos que ele está repleto desses desperdícios invisíveis. Cada ida até o balde, cada torção, cada inclinação do corpo, cada repetição, tudo isso se acumula. Talvez você não perceba em um único dia, mas perceba ao longo dos anos. Seu corpo percebe, sua coluna percebe,
Suas articulações percebem, sua energia percebe, e é exatamente por isso que a cultura japonesa busca constantemente soluções que reduzam esforço desnecessário. Não porque as pessoas sejam preguiçosas, mas porque entendem algo muito importante. Energia é um recurso valioso. Napoleon Hill ensinava que pessoas bem-sucedidas administram sua energia com a mesma atenção que administram seu dinheiro. Elas evitam desperdiçar recursos preciosos em atividades que podem ser realizadas de forma mais inteligente. É por isso que ferramentas modernas como os sistemas de mop com centrifugação ou spray se tornaram tão populares. Eles eliminam etapas, reduzem movimentos, simplificam processos. Você não precisa colocar as mãos na água constantemente. Não precisa torcer panos repetidas vezes. Não precisa sobrecarregar suas costas. Tudo se torna mais rápido, mais confortável, mais eficiente, mas existe um benefício ainda maior. Quando uma tarefa exige menos desgaste, você cria menos resistência mental para executá-la. Perceba como isso é importante. Muitas pessoas não deixam a limpeza acumular porque são disciplinadas. Elas deixam porque associaram limpeza ao sofrimento. Associaram organização ao desgaste. Associaram manutenção da casa ao cansaço. Quando o processo se torna leve, a procrastinação diminui naturalmente. Você age mais, adia menos, resolve antes, e isso gera um efeito dominó positivo. Os japoneses entendem que uma rotina inteligente não depende apenas de motivação, depende de sistemas, depende de processos, depende de escolhas que facilitem o comportamento correto. Por isso eles valorizam tanto aquilo que reduz atrito, porque toda vez que você reduz atrito, aumenta a probabilidade de agir. E agir constantemente é muito mais poderoso do que agir intensamente de vez em quando. Pense nisso. Quantas áreas da sua vida ainda estão sendo conduzidas por hábitos antigos que já não servem mais? Quantas vezes você continua fazendo algo apenas porque sempre foi feito daquela maneira? Talvez a resposta para muitos dos seus problemas não esteja em trabalhar mais. Talvez esteja em parar de desperdiçar energia. Comente agora: eu escolho eficiência em vez de sofrimento. Porque quem faz essa escolha começa a perceber que inteligência não é fazer mais força. Inteligência é obter mais resultado com menos desgaste. E agora chegamos a um ponto extremamente importante. Porque existe uma diferença enorme entre gastar pouco e investir bem. Muitas pessoas acreditam que estão economizando, mas na verdade estão criando despesas futuras. E o próximo hábito vai mostrar exatamente por que isso acontece. Hábito 3. O preço escondido do barato. Existe uma filosofia japonesa que valoriza profundamente a durabilidade das coisas. Ela nos lembra que aquilo que permanece gera valor, enquanto aquilo que precisa ser substituído constantemente gera desperdício. Vivemos em uma época onde somos incentivados a comprar barato, comprar rápido, comprar sem pensar, mas raramente somos ensinados a calcular o custo real dessas decisões. Uma panela barata que precisa ser trocada várias vezes, uma faca de baixa qualidade que perde o fio rapidamente, um utensílio que quebra poucos meses após a compra. À primeira vista, parece economia, mas quando somamos todas as substituições ao longo dos anos, percebemos que gastamos muito mais. Os japoneses enxergam os objetos de outra forma. Eles valorizam aquilo que foi bem construído, aquilo que foi feito para durar, aquilo que cumpre sua função com excelência. Uma ferramenta de qualidade não é apenas um objeto. É uma parceira da rotina. Ela reduz esforço, melhora resultados, economiza tempo e gera tranquilidade. Napoleon Hill ensinava que decisões inteligentes produzem benefícios contínuos,
enquanto decisões impulsivas produzem problemas recorrentes. E isso vale perfeitamente para tudo o que usamos dentro de casa. Quando você compra apenas pelo menor preço, muitas vezes transfere o custo para o futuro. Quando escolhe qualidade, transfere benefícios para o futuro. E essa diferença parece pequena hoje, mas se torna gigantesca ao longo dos anos. Agora, reflita. Você tem comprado para resolver um problema momentâneo ou para construir uma solução duradoura? Comente. Eu escolho qualidade e consciência, porque quem aprende a investir melhor deixa de gastar repetidamente e começa a construir riqueza silenciosa através das próprias escolhas. Mas existe algo ainda mais poderoso, porque depois de escolher melhor aquilo que entra na sua casa, chega o momento de organizar aquilo que já está dentro dela. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Existe uma verdade simples que poucas pessoas percebem. Nós tomamos decisões o tempo inteiro, desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. E quanto mais bagunçado está o ambiente ao nosso redor, mais energia mental gastamos para tomar essas decisões. Talvez você já tenha vivido isso. Abrir a geladeira e perder vários minutos procurando algo, encontrar alimentos esquecidos, descobrir que comprou algo que já possuía, perceber que parte da comida estragou simplesmente porque ficou escondida atrás de outros produtos. Parece um detalhe, mas não é. Pequenos desperdícios repetidos diariamente acabam criando grandes perdas ao longo do tempo. Os japoneses entendem isso muito bem, por isso valorizam profundamente a organização visual, não apenas pela estética, mas pela funcionalidade, porque aquilo que você consegue enxergar com clareza pode ser administrado com mais inteligência, e aquilo que você administra melhor gera menos estresse. Existe um princípio muito forte dentro da cultura japonesa chamado seiri. Ele significa separar, organizar e manter apenas aquilo que realmente tem utilidade. É um conceito simples, mas extremamente poderoso, porque a desorganização não ocupa apenas espaço físico, ela ocupa espaço mental, cada objeto sem função, cada gaveta lotada, cada armário abarrotado, cada recipiente esquecido. Tudo isso exige atenção silenciosa da sua mente, mesmo quando você não percebe. Napoleon Hill costumava ensinar que clareza produz controle, e controle produz resultados. Quando você sabe exatamente o que possui, toma decisões melhores. Quando toma decisões melhores, desperdiça menos. E quando desperdiça menos, sua vida se torna mais leve. É exatamente por isso que tantas famílias japonesas priorizam recipientes transparentes e sistemas simples de armazenamento. A transparência elimina dúvidas, elimina a confusão, elimina a necessidade de procurar constantemente. Você olha, visualiza, decide, resolve. Simples assim. E existe algo interessante acontecendo nesse momento. Enquanto muitas pessoas acreditam que estão organizando objetos, na verdade estão organizando pensamentos. Porque toda organização externa produz reflexos internos. Uma bancada limpa transmite tranquilidade. Uma geladeira organizada transmite controle. Um armário funcional transmite leveza. Não é apenas decoração, é psicologia aplicada ao ambiente. Observe uma pessoa que vive em constante excesso. Normalmente ela sente que nunca encontra nada. Sempre está atrasada, sempre está resolvendo problemas que poderiam ter sido evitados. Agora, observe alguém que simplificou seus espaços. Tudo parece fluir melhor. As decisões são mais rápidas. Os processos são mais simples. O estresse diminui. E isso não acontece por acaso. Acontece porque a mente responde ao ambiente em que vive. Por isso quero fazer uma pergunta sincera. Existem objetos na sua casa que você mantém apenas por hábito? Existem coisas que já não servem para nada, mas continuam ocupando espaço?
Existem itens que você sequer lembrava que possuía? Se a resposta for sim, talvez esteja na hora de praticar o desapego inteligente. Não para viver com menos, mas para viver melhor. Comente agora. Eu escolho clareza e organização. Porque quem escolhe clareza começa a recuperar controle sobre áreas da vida que pareciam fora do alcance. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Você pode organizar os espaços, pode eliminar excessos, pode criar sistemas melhores. Ainda assim, se continuar utilizando ferramentas ultrapassadas, continuará desperdiçando potencial. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Hábito 5. Evoluir nos pequenos detalhes. Muitas pessoas acreditam que grandes transformações acontecem através de mudanças radicais. Mas os japoneses pensam diferente. Eles acreditam que a excelência nasce dos pequenos ajustes, dos detalhes quase invisíveis, das melhorias que parecem insignificantes isoladamente, mas que produzem resultados extraordinários quando acumuladas ao longo do tempo. Esse é o verdadeiro espírito do Kaizen, melhorar continuamente. Isso vale para todas as áreas da vida, inclusive para os utensílios que utilizamos diariamente. Pense por um instante. Quantas ferramentas você usa apenas porque sempre usou, sem nunca questionar se ainda representam a melhor opção disponível? Muitas vezes, permanecemos presos ao passado, simplesmente por costume. Mas evolução não significa desrespeitar tradições. Significa incorporar conhecimento novo. Significa aprender. Significa adaptar-se. Os japoneses valorizam profundamente aquilo que funciona melhor. Não importa se é moderno ou antigo, o que importa é sua capacidade de gerar resultados superiores. E isso nos leva a uma reflexão importante. Pequenas melhorias acumuladas geram enormes diferenças. Uma escolha mais inteligente hoje, outra amanhã, mais uma na próxima semana. Depois de alguns meses, você já vive uma realidade completamente diferente. Napoleon Hill dizia que o sucesso raramente acontece de forma repentina. Ele surge da soma de inúmeras decisões corretas realizadas ao longo do tempo. A mesma lógica se aplica à organização doméstica. A mesma lógica se aplica à produtividade. A mesma lógica se aplica à qualidade de vida. Por isso, nunca subestime os detalhes. São eles que constroem o resultado final. E agora chegamos a um ponto que afeta todas as pessoas igualmente. Ricas ou pobres, jovens ou idosas, organizadas ou desorganizadas, algo que ninguém consegue recuperar depois que perde: o tempo. E o próximo hábito pode mudar completamente a forma como você utiliza esse recurso precioso. Existe algo que todos recebem em quantidades exatamente iguais. Não importa sua profissão, não importa sua idade, não importa quanto dinheiro você possui. Todos recebem as mesmas 24 horas por dia. Mas existe uma diferença enorme entre as pessoas. Algumas transformam essas horas em resultados. Outras deixam o tempo escapar sem perceber. E o mais curioso é que, muitas vezes, não são as grandes perdas que roubam nossa vida. São os pequenos desperdícios. Minutos aqui, alguns minutos ali. Uma espera desnecessária. Um processo ineficiente, uma tarefa que poderia ser simplificada. Quando somamos tudo isso ao longo de uma semana, de um mês ou de um ano, o resultado é impressionante. Os japoneses possuem um conceito chamado Ma. Ele está relacionado à valorização inteligente do espaço e do tempo. É a compreensão de que cada intervalo possui valor, cada minuto possui importância, cada oportunidade de otimização merece atenção. Napoleon Hill ensinava algo semelhante. Ele dizia que o tempo é o único recurso que jamais poderá ser recuperado.
dinheiro pode voltar. Objetos podem ser substituídos, mas um minuto perdido desaparece para sempre. Por isso, as pessoas mais eficientes não vivem correndo. Elas vivem eliminando desperdícios. E existe uma pergunta importante que você precisa fazer a si mesmo. Quantas atividades do seu dia ainda consomem mais tempo do que deveriam? Quantas tarefas você realiza da mesma forma apenas porque se acostumou? Os japoneses observam constantemente seus processos buscando simplificações, não porque estejam com pressa, mas porque valorizam a vida. Quando você economiza pequenos períodos de tempo diariamente, está criando espaço para coisas importantes. Mais tempo para descansar, mais tempo para conversar com quem ama, mais tempo para aprender, mais tempo para crescer, mais tempo para viver. E o mais interessante é que a maioria dessas melhorias não exige esforço adicional. Exige apenas consciência, exige observar, exige questionar, exige abandonar a ideia de que tudo precisa continuar sendo feito da mesma maneira. Pessoas que prosperam não são necessariamente aquelas que trabalham mais horas. Muitas vezes, são aquelas que utilizam melhor as horas que possuem. Essa é uma diferença gigantesca. Quem administra bem o tempo, administra melhor a própria vida. Quem desperdiça tempo sem perceber, acaba desperdiçando oportunidades. Por isso, quero que você reflita. Se alguém analisasse sua rotina hoje, encontraria processos inteligentes ou desperdícios invisíveis? Encontraria eficiência ou repetição? Encontraria intenção ou apenas hábito? Comente agora. Eu valorizo o meu tempo. Porque quem valoriza o tempo começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Mas existe algo ainda mais importante. Ganhar tempo é maravilhoso. Porém, de nada adianta uma rotina eficiente se o ambiente onde você vive continua gerando tensão. E é exatamente por isso que o próximo hábito pode ser um dos mais transformadores de todos. Hábito 6. A paz que nasce da segurança. Existe uma emoção silenciosa que afeta milhões de pessoas todos os dias. Ansiedade. Nem sempre ela aparece de forma evidente. Muitas vezes, surgem em pequenos momentos, pequenas preocupações, pequenos receios, pequenas tensões acumuladas. Os japoneses valorizam profundamente dois conceitos: Anzen, que significa segurança, e Anshin, que significa tranquilidade ou paz de espírito. Para eles, um ambiente eficiente não é apenas produtivo, precisa também transmitir confiança, precisa permitir que a mente relaxe. E isso vale especialmente para os espaços onde passamos boa parte do tempo. Observe algo interessante. Quantas pessoas convivem diariamente com pequenos medos dentro da própria casa? Medo de acidentes, medo de equipamentos falharem, medo de esquecer algo ligado, medo de problemas que poderiam ser evitados. Pode parecer algo pequeno, mas a mente registra tudo e cada preocupação ocupa espaço mental. Napoleon Hill ensinava que uma mente tranquila toma decisões melhores, porque clareza mental depende de segurança emocional. Quando você se sente seguro, pensa melhor. Quando pensa melhor, age melhor. Quando age melhor, cria resultados melhores. Parece simples, mas muda tudo. Por isso, os japoneses procuram constantemente soluções que reduzam preocupações desnecessárias. Eles entendem que praticidade não significa apenas conforto, significa liberdade mental. Imagine realizar uma tarefa e não precisar ficar monitorando cada detalhe. Imagine confiar plenamente no processo. Imagine saber que tudo continuará funcionando mesmo quando sua atenção estiver direcionada para outras prioridades. Esse é o verdadeiro objetivo da eficiência: criar espaço mental, eliminar tensão, reduzir preocupações. Porque uma vida leve
não depende apenas de organização, depende de tranquilidade, depende de confiança, depende da sensação de que seu ambiente trabalha a seu favor. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Você recupera energia emocional, você recupera foco, você recupera presença. Você deixa de apenas administrar problemas e passa a viver. Comente agora: eu escolho tranquilidade na minha vida. Porque quem escolhe tranquilidade começa a eliminar fontes silenciosas de desgaste. Mas agora chegamos a um ponto extremamente importante. Você pode organizar, pode otimizar, pode economizar tempo, pode aumentar a segurança. Mesmo assim, ainda existe algo capaz de destruir valor lentamente. Algo que muitas pessoas ignoram todos os dias: a falta de cuidado com aquilo que já possuem. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um erro silencioso que custa caro para milhões de pessoas. E o pior é que quase ninguém percebe quando ele está acontecendo. Não estou falando de grandes desperdícios. Não estou falando de compras impulsivas. Estou falando de algo muito mais comum: a falta de cuidado com aquilo que já possuímos. Os japoneses possuem uma palavra extremamente importante dentro da sua cultura: taizetsu. Ela representa o valor de cuidar daquilo que é importante. Respeitar, preservar, manter, proteger. É uma filosofia que vai muito além dos objetos. Ela fala sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre tempo, sobre oportunidades, mas também fala sobre os recursos que fazem parte da nossa rotina, porque existe uma verdade que poucas pessoas aceitam: tudo aquilo que você negligencia começa a se deteriorar. Pode ser um objeto, pode ser uma habilidade, pode ser um relacionamento, pode ser sua própria saúde. O resultado será sempre parecido. A perda acontece lentamente, quase sem ser percebida, até que um dia ela se torna evidente. Napoleon Hill ensinava que riqueza não é apenas adquirir, é preservar, é administrar, é valorizar, porque aquilo que você não protege, inevitavelmente, se torna um custo futuro. Pense por um instante: quantas coisas você já precisou substituir simplesmente porque não cuidou delas adequadamente? Quantos equipamentos perderam vida útil antes do necessário? Quantos recursos foram desperdiçados por falta de atenção aos detalhes? Os japoneses entendem que inteligência financeira não começa na compra. Começa na conservação. Uma pessoa pode ganhar muito dinheiro, mas se não souber cuidar do que possui, continuará desperdiçando riqueza. Da mesma forma, uma pessoa pode viver com recursos limitados e ainda assim construir abundância através do cuidado consciente. É uma questão de mentalidade. Quem cuida, desenvolve respeito. Quem respeita, preserva. Quem preserva, economiza. Quem economiza, cria prosperidade. E isso vale para absolutamente tudo. Vale para seus objetos, vale para sua casa, vale para suas finanças, vale para seu corpo, vale para sua mente. Existe uma ligação profunda entre cuidado e resultado. Quando você trata algo com atenção, esse algo tende a durar mais, a produzir mais, a entregar mais valor. E existe um benefício invisível que poucos percebem. O hábito de cuidar transforma quem pratica. Ele desenvolve disciplina, desenvolve responsabilidade, desenvolve consciência. E essas características acabam transbordando para todas as áreas da vida. Por isso, os japoneses não enxergam manutenção como uma obrigação. Eles enxergam como um investimento, uma forma de honrar aquilo que já possuem, uma forma de evitar desperdícios futuros, uma forma de construir estabilidade. Agora pense com sinceridade. Existe algo importante na sua vida que você tem negligenciado? Talvez não seja um objeto. Talvez
seja a sua saúde, talvez seja um sonho, talvez seja um relacionamento, talvez seja você mesmo. Comente agora. Eu valorizo o que já tenho, porque quem aprende a valorizar o que possui, para de viver, buscando apenas mais e começa a aproveitar melhor aquilo que já está ao seu alcance. Mas existe um detalhe ainda mais profundo, porque não basta cuidar dos objetos. Também é necessário eliminar aquilo que já não faz sentido. E é exatamente aqui que chegamos a uma das maiores lições da filosofia japonesa. Hábito 8. O poder de eliminar o excesso. Muitas pessoas acreditam que organizar significa guardar melhor. Mas os japoneses enxergam a questão de forma diferente. Para eles, organizar começa removendo. Antes de decidir onde colocar algo, é preciso decidir se aquilo merece permanecer. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque a maioria das casas não sofre por falta de espaço, sofre por excesso de coisas, objetos acumulados, itens esquecidos, compras impulsivas, presentes sem utilidade, equipamentos abandonados, roupas que não são usadas há anos. Tudo isso ocupa espaço, mas não apenas espaço físico. Ocupa espaço emocional, ocupa espaço mental, ocupa energia. É aqui que surge um dos conceitos mais conhecidos do Japão, Danshari, uma filosofia baseada em 3 princípios simples: recusar aquilo que não agrega valor, descartar aquilo que perdeu a utilidade, desapegar daquilo que já cumpriu seu propósito. Parece simples, mas é profundamente transformador, porque toda vez que eliminamos excessos, criamos espaço para o que realmente importa. E não estou falando apenas de armários, estou falando da vida. Quantas preocupações desnecessárias você ainda carrega? Quantos hábitos ultrapassados continuam consumindo sua energia? Quantas decisões antigas continuam ocupando espaço dentro da sua mente? Às vezes, a transformação não exige adicionar nada. Exige remover, exige deixar ir, exige abrir espaço. Napoleon Hill costumava ensinar que a mente funciona melhor quando possui clareza. E clareza raramente nasce em ambientes congestionados. Ela nasce na simplicidade, na organização, na leveza, naquilo que realmente importa. E quando você elimina o excesso, algo incrível acontece. Sua atenção melhora, seu foco aumenta, seu ambiente respira e sua mente também. Agora quero fazer uma pergunta muito sincera. Se você olhasse para a sua casa hoje, quantas coisas existem apenas porque você nunca decidiu se desfazer delas? Essa reflexão pode mudar mais do que você imagina, porque toda transformação começa com uma decisão. E no próximo bloco você vai descobrir a conclusão mais importante de toda essa jornada. Uma conclusão que não fala sobre limpeza, não fala sobre organização, não fala sobre utensílios, ela fala sobre você. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. Este conteúdo nunca foi apenas sobre aspiradores, nunca foi apenas sobre organização, nunca foi apenas sobre utensílios melhores. Na verdade, tudo isso era apenas a superfície, porque por trás de cada hábito existe uma mensagem muito mais profunda. A verdadeira transformação não acontece quando a casa muda, ela acontece quando as pessoas mudam. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que precisava de mais tempo? Quantas vezes acreditou que precisava de mais dinheiro? Quantas vezes acreditou que precisava de mais ajuda? Mas e se, em muitos casos, a resposta fosse simplesmente eliminar aquilo que está consumindo sua energia sem necessidade? Os japoneses entendem algo extraordinário. A qualidade da sua vida não é determinada apenas pelas grandes decisões. Ela é construída pelas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Cada objeto que entra na sua casa, cada hábito que você mantém,
cada rotina que você repete, cada desperdício que você permite, tudo isso está moldando sua realidade, mesmo quando você não percebe. Napoleon Hill ensinava que as circunstâncias externas costumam ser reflexo dos padrões internos. Por isso, pessoas organizadas costumam gerar mais resultados. Por isso, pessoas disciplinadas costumam construir mais prosperidade. Por isso, pessoas conscientes costumam viver com menos estresse. Não porque sejam melhores, mas porque aprenderam a administrar aquilo que possuem. E essa administração começa em lugares simples, começa em casa, começa nas gavetas, começa nos armários, começa nas pequenas escolhas, porque a maneira como você cuida das pequenas coisas revela a maneira como você cuida da sua própria vida. Observe alguém que deixa tudo para depois. Normalmente, essa procrastinação não aparece apenas na limpeza, ela aparece nos projetos, nas metas, nas finanças, na saúde. Agora observe alguém que cultiva ordem e clareza. Essa característica também costuma aparecer em diversas áreas da vida. É como se uma competência fortalecesse a outra. E é exatamente isso que torna o ambiente tão importante. Sua casa não é apenas o lugar onde você mora. Ela influencia sua energia, seu humor, seu foco, sua disposição, sua produtividade, seu bem-estar. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: como você espera construir uma vida organizada se vive cercado pelo caos? Como espera ter clareza mental se tudo ao seu redor gera distração? Como espera prosperar se continua desperdiçando energia em tarefas e hábitos que já não fazem sentido? São perguntas desconfortáveis, mas perguntas desconfortáveis costumam gerar respostas transformadoras. Os japoneses possuem uma sabedoria simples: quando algo não agrega valor, ele precisa ser repensado. Quando algo gera desperdício, precisa ser corrigido. Quando algo rouba energia, precisa ser eliminado. E isso vale para muito mais do que objetos. Vale para hábitos, vale para pensamentos, vale para crenças, vale para comportamentos. Às vezes, você não precisa adicionar nada. Precisa apenas remover aquilo que está ocupando espaço. Porque toda transformação verdadeira começa quando existe espaço para ela acontecer. E aqui está uma reflexão importante. Imagine sua mente como uma casa. Agora responda: existem pensamentos acumulados, preocupações antigas, mágoas guardadas, crenças limitantes, objetivos que já não fazem sentido? Se existem, talvez seja a hora de praticar o Danshari não apenas no ambiente, mas também dentro de você. Eliminar excessos emocionais, eliminar culpas desnecessárias, eliminar pensamentos que não contribuem mais para a sua evolução. Porque uma mente leve produz uma vida leve. Uma mente organizada produz uma vida organizada. Uma mente clara produz resultados claros. Comente agora: eu escolho viver com mais leveza. Porque quem escolhe leveza começa a libertar energia para aquilo que realmente importa. E agora chegamos à parte mais importante de toda esta jornada: a conclusão que conecta todos os hábitos em uma única verdade. Uma verdade capaz de transformar não apenas sua casa, mas sua vida inteira. Chegamos ao final desta jornada, mas antes de encerrar, quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo o que conversamos até aqui. Falamos sobre eficiência, falamos sobre organização, falamos sobre qualidade, falamos sobre tempo, falamos sobre segurança, falamos sobre cuidado, falamos sobre eliminar excessos. Mas existe uma verdade que conecta todos esses ensinamentos. Nenhuma transformação acontece quando você apenas aprende. A transformação acontece quando você decide. Todos os dias, milhões de pessoas assistem vídeos, leem livros, escutam palestras e acumulam um conhecimento. Mas poucas realmente mudam.
E o motivo é simples. Conhecimento sem ação não transforma nada. A diferença entre a pessoa que continua presa ao mesmo ciclo e aquela que muda de vida está na capacidade de aplicar aquilo que aprendeu. Os japoneses compreenderam isso há muito tempo. Por isso valorizam tanto os pequenos passos, porque eles sabem que grandes mudanças raramente acontecem de uma única vez. Elas acontecem aos poucos. Uma decisão hoje. Hoje, sua decisão hoje. Outra amanhã. Mais uma depois. E quando você percebe, está vivendo uma realidade completamente diferente daquela que vivia antes. Napoleon Hill dizia que o sucesso é resultado de pequenas ações consistentes realizadas durante um longo período. Não existe mágica, não existe atalho, existe direção, existe constância, existe decisão. E talvez a maior lição deste conteúdo seja exatamente essa. Você não precisa transformar sua casa inteira hoje. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa buscar perfeição. Precisa apenas começar. Talvez você escolha reorganizar um armário. Talvez elimine alguns objetos que não fazem mais sentido. Talvez substitua um hábito ineficiente por outro mais inteligente. Talvez passe a valorizar mais seu tempo. Talvez decida cuidar melhor daquilo que já possui. Não importa por onde você começa. O importante é começar, porque toda mudança começa com uma escolha aparentemente pequena. E pequenas escolhas, repetidas diariamente, criam destinos completamente diferentes. Agora, pense na sua vida neste momento. O que está consumindo sua energia? O que está ocupando espaço sem agregar valor? O que você continua carregando apenas por hábito? O que está impedindo você de viver com mais leveza? Talvez sejam objetos, talvez sejam compromissos, talvez sejam preocupações, talvez sejam crenças antigas que já não servem mais. Independentemente do que seja, existe uma pergunta que pode transformar tudo. Isso ainda merece ocupar espaço na minha vida? Faça essa pergunta para os seus armários. Faça essa pergunta para a sua rotina. Faça essa pergunta para seus hábitos. Faça essa pergunta para seus pensamentos. Você ficará surpreso com as respostas. Porque muitas vezes não estamos cansados pelo excesso de trabalho. Estamos cansados pelo excesso de peso, que carregamos sem necessidade. Peso físico, peso emocional, peso mental, peso acumulado ao longo dos anos. E quando começamos a remover esses excessos, algo extraordinário acontece. A energia volta, a clareza volta, a motivação volta, a alegria volta, a sensação de controle volta. E então, percebemos que prosperidade não começa quando ganhamos mais. Ela começa quando desperdiçamos menos. Menos tempo, menos energia, menos dinheiro, menos atenção, menos vida. Os japoneses chamam isso de sabedoria prática. Fazer mais com menos. Viver melhor com menos esforço. Construir mais resultados com mais consciência. E essa filosofia pode transformar qualquer ambiente, mas principalmente pode transformar você. Por isso, antes de sair deste vídeo, eu quero lhe fazer um convite, não para amanhã, não para a próxima semana, não para quando sobrar tempo. Agora, escolha uma única ação, uma apenas, algo simples, algo que você pode fazer ainda hoje. E faça, porque quando você age, mesmo que em pequena escala, você envia uma mensagem poderosa para a sua mente. Você mostra para si mesmo que está assumindo o controle, que está deixando de apenas desejar mudanças e começando a construí-las. Agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários. Eu escolho leveza, clareza e transformação, porque quem escolhe, decide. Quem decide, age. E quem age, inevitavelmente transforma a própria vida. Lembre-se sempre, uma casa organizada traz tranquilidade.
Uma mente organizada traz direção, mas uma vida organizada traz liberdade. E talvez essa seja a verdadeira riqueza que todos nós estamos procurando. Nos vemos no próximo vídeo. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Eu passei tanto tempo correndo sem notar, gastando minha força sem sair do lugar, arrumando tudo, vendo tudo voltar, como se a vida inteira fosse só recomeçar. Mas um dia eu parei e resolvi enxergar: nem todo esforço vale a pena carregar. Às vezes o problema não está em tentar mais, está em escolher melhor o que se faz. Pequenas mudanças, grandes transformações, um passo de cada vez, novas direções. Quando organizo o mundo ao meu redor, descubro uma versão melhor de mim. Eu escolho leveza, eu escolho clareza, menos peso, mais liberdade, menos pressa, mais verdade. Eu escolho viver sem desperdiçar meu tempo. Cada escolha constrói meu caminho. Cada dia é um novo momento. Quantas coisas eu guardei sem precisar, quantos hábitos deixei me controlar, quanto espaço ocupado por aquilo que passou, enquanto a vida me chamava e eu nem escutou. Hoje eu sei que prosperar não é ter mais, é valorizar aquilo que me traz paz, é cuidar do que tenho com atenção e fazer da simplicidade uma decisão. Tudo aquilo que eu deixo para trás, abro espaço para aquilo que me faz respirar mais fundo, caminhar melhor, encontrar sentido no que sou. Eu escolho leveza, eu escolho clareza, menos peso, mais liberdade, menos pressa, mais verdade. Eu escolho viver sem desperdiçar meu tempo. Cada escolha constrói meu caminho. Cada dia é um novo momento. A casa respira, minha mente também. Quando o excesso vai embora, tudo fica bem. Não preciso de muito para viver melhor, só preciso escolher aquilo que tem valor. Eu escolho leveza, eu escolho transformação. Organizo minha vida, começando pelo coração. Eu escolho crescer sem carregar o que ficou, porque a liberdade começa quando o excesso terminou. Quem decide transforma.